Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda, e Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos acomodar. Estamos acolhendo aqui os missionários e as missionárias da Mãe Rainha, que zelam, que cuidam, para que através desse movimento, desse caminhar das capelinhas, que já faz alguns meses que elas estão paradinhas por causa da pandemia, né? Queremos que a Virgem Maria se faça presente na vida de tantas famílias que as recebem. E eu também convidei para este dia, para que o oratório de Nossa Senhora de Fátima estivesse aqui presente, como também a Rosa Mística, que fazem o mesmo movimento de passar na casa das pessoas, mas não podemos deixar de lembrar também esta dimensão mariana do Terço dos Homens, que também se faz presente, que já voltou com as suas atividades aqui na nossa paróquia depois da pandemia. São fatores, são momentos, são lugares, são coisas, situações que nos ajudam a lembrar a importância de Nossa Senhora na vida de cada um de nós, cada um de um jeito. E queremos dessa forma evangelizar, nunca nos esquecendo disso. Vamos esperar que logo a gente continue de novo com esse caminhar das capelinhas, né? Que por enquanto, por questões de segurança, elas estão com cada um dos zeladores e das zeladoras, né? É uma necessidade, ela entende isso. Vamos olhar para a liturgia desse 29º domingo do tempo comum, lembrando que nós já estamos nos encaminhando para o fim de mais um ano litúrgico. Já está chegando a festa de Cristo Rei. 22 de novembro é o domingo de Cristo Rei. Nós encerramos um ano litúrgico. Então é claro que a liturgia vai nos ajudar a ir apertando as porcas e os parafusos, porque a gente tem que prestar contas. Assim é a vida da gente. A hora que a gente estiver diante de Deus, a gente vai apresentar para Ele nossos frutos. Então nós temos que começar a arrumar a nossa cesta, a nossa sacola, começar a pôr dentro aquilo que a gente tem para levar para Deus. E assim a gente faz sempre, em todos os momentos da vida da gente. A liturgia começa a nos ajudar a pensar um pouco nessa dinâmica, não só de prestar contas porque a gente quer que tudo esteja correto, mas porque a gente quer saber onde estão nossos frutos, né? A gente para fazer um balanço, mas está dando certo? Está dando lucro? É por aqui mesmo? O que eu tenho que mudar? O que não deu certo? Quantos planos a gente tinha para esse ano? E acho que nenhum deles acabou acontecendo, né? Porque Deus tinha outros planos para nós, na nossa experiência de fé. Cada um teve que aproveitar a experiência de Deus, não a nossa. Qual é o desafio que a liturgia propõe para nós? Viver neste mundo e não nos esquecermos de que somos de Deus. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. A gente cumpre nossa missão, mas nós somos de Deus e a Deus a gente oferece tudo e todas as coisas.
Então, o tema do evangelho hoje é o famoso tributo de César. Porque tinham aqueles que aceitavam tranquilamente, porque era conveniente pagar o tributo a César e ter os benefícios do Império Romano. Do outro lado, tinham aqueles os zelotas, que odiavam pagar o imposto de César, porque o imposto era a lembrança de que eles estavam sob uma dominação estrangeira. Não queriam. E colocaram Jesus entre as duas facções. Se ele dissesse uma coisa, ele estava errado daqui. Se ele dissesse uma outra coisa, ele estava errado de lá. E Jesus responde para todos nós: a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Eu vou dizer para vocês porque é que ele disse isso, mas na segunda parte da nossa reflexão. Então, primeiro momento, a gente tem que lembrar, começa a crescer aqui o contraste entre Jesus e quem? Quem contrastava Jesus? Diz o evangelho de hoje: os chefes do povo, os poderosos. A elite contrastava Jesus. O povo gostava de Jesus, o povo acompanhava Jesus. O povo ia para a montanha, tinha multiplicação de pães, aquela gentarada atrás dele. Jesus não tinha tempo para nada, o povo ia atrás de Jesus. Quem não estava contente eram aqueles que ocupavam a liderança, porque estavam perdendo terreno. Jesus era mais carismático do que eles só punham fardo nas costas das pessoas. Jesus disse: olha, vocês colocam fardos, mas não ajudam a carregar. Então, o número de adversários de Jesus começa a crescer, porque Jesus anunciava o reino de Deus. Jesus falava do amor, Jesus falava da caridade, Jesus anunciava o perdão, Jesus falava de reconciliação, Jesus falava do reino de Deus, da liberdade, do amor, no amor que liberta o coração de todo mundo. Isso começou a desagradar a elite. Então Jesus, diz o evangelho, coisas hoje muito fortes e contrastantes. O que diziam de Jesus e o que diziam dos líderes? Jesus era verdadeiro. Ele ensinava os caminhos de Deus, ele era franco, ele era linear, constante. O sim de Jesus era sim, o não de Jesus era não. Jesus não tinha o rabo preso para ninguém, ele tratava todos da mesma forma. Em contrapartida, o que diz o evangelho dessa liderança, dos chefes do povo? Duas coisas muito negativas. A primeira, aqui no nosso texto, diz que eles eram maliciosos e hipócritas. A palavra malicioso, ela vem do grego poneria. O que significa? Que a malícia é uma coisa que está no interior da pessoa. É como se ela escolhesse aquele jeito de ser para viver. Malicioso, cheio de lábia, mas só para pegar os outros numa situação difícil. Isso é um pecado, ser malicioso. Ver segunda intenção em todas as coisas, sempre a proveito próprio, desrespeitando a identidade e atitude de uma outra pessoa. É muito grave isso. Então, os chefes do povo eram maliciosos. Era um modo de viver, um modo errado de viver. E eram hipócritas, que vem da palavra hipócrites, que define o ator. O ator é o fingido. Ele faz algo que é um papel que não é a vida dele, Isso é um hipócrita. Ele encena, faz uma cena, mas na verdade não tem nada de verdadeiro nele, é falso. Então, o contraste da franqueza, do coração verdadeiro de Jesus, ele punha à tona, à luz, trazia à luz essa malícia e essa hipocrisia das pessoas. Segunda parte do evangelho, Jesus toma, diante da discussão do tributo, ele toma na mão uma moeda, ele pede uma moeda. Por que ele faz isso? Na moeda estava cunhada o rosto de César, e na moeda estava escrito
César é um deus. Então essa moeda, além de representar a dominação do Império Romano, para um homem de fé, era um ato de idolatria ter esta moeda nas mãos. Por isso que tinha uma briga entre herodianos e zelotas, os mais ferrenhos e os mais abertos, porque a moeda era uma indicação de que a pessoa que trazia aquela moeda adorava César como um deus. Isso era um ato de idolatria. Daí a gente começa a entender por que Jesus disse: dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. Porque nós, lembremos-nos, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, se na moeda tinha o rosto de César, em nós o que tem? O rosto de Deus. Nós somos o rosto de Deus. Nós somos a moeda de Deus. Nós a Deus. Dê a moeda para César. O tributo é dele, a moeda é dele, dá para ele, está escrito o nome dele lá, tem o rosto dele, mas nós somos de Deus, né? Em nós está o rosto de Deus. Daí para a gente entender por que Jesus está dizendo: dê a César o que é de César, paga o tributo para ele, a moeda é dele, mas nós somos de Deus, vivemos para Deus, nele nos movemos, existimos e somos. Não podemos ser e viver de outro modo, né? A nós cabe adorar a Deus. A nós cabe obedecer a Deus, né? Deus é o nosso valor absoluto. Perde o valor as coisas do mundo. Vai lembrar São Paulo, a gente vai construir, a gente vai trabalhar, a gente vai adquirir uma série de coisas. Todo mundo tem o direito de progredir, de ter o necessário para viver, o sustento, o alimento, o vestuário, a moradia. Esse é um direito de todo mundo. Deus criou tudo para todo mundo, não é? Mas o nosso valor absoluto é Deus, né? É ter Deus na nossa vida, porque tudo isso, toda a riqueza humana, ela passa a não ser mais nada. Ela não tem valor algum se ela não tiver em Deus, né? O que adianta ter riqueza e não ter alegria, e não ter felicidade no coração, não ter pessoas perto de você? Será que tem uma riqueza maior do que você ter pessoas que gostam de você, que estão junto com você, que vivem com você, que partilham com você tudo que você tem? Esse é para nós o grande valor, né? Porque somos a imagem e semelhança de Deus. A quem nós pertencemos? Nós pertencemos a Deus, somos dele. As outras coisas são do mundo, são de César, devolve para César. Mas o que é de Deus, o nosso coração é de Deus, né? A nossa vida é de Deus e Ele quer que vivamos como seus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,